Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre declarações aí do Luxemburgo. Também vamos falar sobre o Raul, que pode estar voltando, e também vamos falar sobre o que esperar dessa partida contra o Internacional. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. A gente está em busca de 35 mil, dá aquela força, a gente está com 33 mil. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Também peço para você ativar o sininho aqui das nossas notificações para você receber todos os nossos vídeos postados. Aí no final desse vídeo tem salve para a galera que está sempre comentando aqui. Bom, pessoal, ontem saiu no Vasco TV os bastidores da vitória do Vascão para cima do Botafogo. Mas o que chamou bastante atenção foi o Luxemburgo, né, meus amigos, dentro do vestiário, ele incentivando sempre os jogadores, colocando o astral deles lá em cima, mostrando que o Vasco é grande, mostrando para esses jogadores que não conhecem a história do Vasco, que o Vasco é gigantesco. Parece que esses jogadores estão entendendo a grandeza do Vasco, porque o jogo que eles fizeram contra o Botafogo mostraram isso, jogaram os 90 minutos em cima do adversário, mostrando que quem manda em São Januário é o Vasco. E o Luxemburgo tem um papel extremamente importante nessa recuperação do Vasco. Ele pegou o Vasco na última posição e hoje aí estamos a 8 pontos do G6. É o grande objetivo do Vasco e o Luxemburgo disse que almeja sim uma Libertadores e coisas boas aí no Vasco. Vamos torcer para que isso aconteça, porque o Vasco está trabalhando muito, o Luxemburgo está trabalhando bastante, mesmo sem salário. Mais uma vez eu vou criticar o seu Campelo, porque toda vez que a gente assiste esses bastidores, a gente fica pensando, cara, esses jogadores estão sem salário, olha o que eles estão fazendo aí pelo Vasco e por nós torcedores. Infelizmente a diretoria do Vasco é uma bosta, é uma piada e não resolve a situação dos jogadores, cara. Não tem como os jogadores dar o sangue dentro de campo, sendo que não está recebendo, tem que pagar os jogadores. Olha o que eles estão fazendo pelo Vasco, salvando a instituição de mais um rebaixamento aí que poderia culminar no fechamento do Vasco. E merece sim palmas para esses jogadores, porque eu já não acredito mais em rebaixamento. Eu acho que esse time não cai mais e agora é só pensar para cima, pensar para frente. Já passamos grandes adversários aí, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, todos estão atrás do Vasco. E agora é pensar em alcançar os adversários. E agora o próximo jogo do Vasco já resume bastante isso, né? Bem, o que o Vasco almeja. Vai pegar um adversário direto em busca do mesmo objetivo, que é a Libertadores. Se o Vasco vencer o Internacional fora de casa, vai dar um salto enorme aí, enorme no seu objetivo, porque vencer o Internacional fora de casa é para poucos. E se o Vasco conseguir esse feito, será um grande exemplo aí para todos que criticaram o Vasco, né? Porque o Vasco estava em último lugar, todos davam o Vasco como rebaixado e quem sabe aí almejar uma glória seria inacreditável. Bom, e para a partida contra o Internacional temos aí a dúvida do Raul. O jogador não enfrentou o Botafogo na última partida devido aí a uma lesão que vem tirando ele, vem incomodando o atleta e ainda é uma grande dúvida para esse jogo contra o Internacional. Mas eu acredito que o meio-campo do Vasco se posicionou bem contra o Botafogo. O garoto Bruno Gomes jogou muito bem. O Richard está dando uma proteção ali bacana. E também o Felipe Ferreira não destacou tanto, mas é um homem de criação, né? Coisa que o Vasco já não tinha nos últimos jogos. Apesar de eu acreditar que nesse jogo contra o Internacional, o Luxemburgo deve escalar aí ou o Andrei ou o Marco Júnior no lugar do Felipe Ferreira. Eu acho que ele não deve ir com 2 volantes apenas, acho que ele deve ir com 3 para proteger melhor ali o sistema defensivo do Vasco. Quem sabe aí o Raul não possa figurar no banco de reservas, né? Mas eu acho que pouco provável que ele seja titular nessa partida. Bom, e também tem o Guarim, né? As pessoas ficam perguntando, pô, o Guarim vai ser titular, vai ser titular. Eu acredito que não vai ser titular nessa partida, porque ele ainda tá um pouco sem ritmo, apesar de ter mostrado uma grande qualidade no último jogo, mas para aguentar o tranco no jogo fora de casa contra o Internacional e também uma partida com mais minutos, eu acho pouco provável que ele entre em campo. Talvez ele possa entrar ali no segundo tempo, caso o Vasco esteja necessitando de alguma criação no meio e o Luxemburgo possa colocar o Guarim para jogar. Bom, pessoal,
E para essa partida contra o Internacional, o Vasco deverá talvez entrar em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henrique, Castan e o Henrique mais uma vez. No meio aí talvez Richard, Bruno Gomes, Marco Júnior ou talvez o Andrei e o Felipe Ferreira. Essa posição ainda está aberta, eu não tenho uma certeza de quem será o titular. Bom, e no ataque aí o Ribamar, o Rossi e também o Marrone. Eu acredito que seja esse o time titular do Vasco para essa partida contra o Internacional. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você concorda com o Luxemburgo, que esse time tem condição sim de ir para a Libertadores. Comenta aqui o que você espera dessa partida contra o Internacional. Agora a parte que eu mando salve para a galera que tá sempre ligada aqui. Bom, eu quero mandar um abraço aí para o Aloysio em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço para o Fábio Nascimento em Porto Seguro, na Bahia. Um abraço para o Diego, ele pediu um salve para o filho dele, o Hudson, em Andrade, no Piauí. Muito obrigado, Diego. Um abraço para o seu filho. Um abraço também para o Anderson em São Luís do Maranhão. O Jeová na Bahia. José Lopes Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Um abraço aí pro Leandro Alves, ele pediu um salve para a esposa dele, Liliane, a filha Mariane e o filho João Vitor, em Lagoa da Prata. Muito obrigado, Leandro, um abraço para sua família. Um abraço aí também pro Paulo Mateus, que está em Portugal. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e ótimo final de semana.